gente. E agora chegou a minha parte favorita da literatura, gente. Do que falaremos hoje, então? A gente vai falar, bom, hoje a gente começa falando da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna. Você lembra quando foi? 1922? Pois é, então hoje a gente vai entrar aí na Semana de Arte Moderna em 1922. Pois é. Pois é, o início do século. Início do século 20, né? Então, 21. Muita gente começa a falar assim, o modernismo no Brasil começou com a Semana de Arte Moderna. Cara, como é que vai começar com a Semana de Arte Moderna se eles não tinham nada antes disso? Não, é um marco. Não, é um marco. Então toma cuidado com essas afirmações aí. Então vamos na boca e certo. A Semana de Arte Moderna, ela, que nem a professora falou, é um marco, né? Então já estava acontecendo coisa antes, né? Sim, até propriamente na questão da história, né? Então a gente está vendo aí que depois do século XIX, a história ela vem sendo envolvida por diversas mudanças e obviamente essas mudanças vão acabar refletindo de como as pessoas faziam arte naquele período, né? A gente lembra, quando a gente falou, na semana passada a gente falou de modernismo em Portugal, já falando lá da questão do rei, né, que foi morto pelos populares e tudo mais. E aqui no Brasil a gente estava vivendo algo semelhante, assim, de evolução, de descontentamento, de como as pessoas se viam como brasileiras, não é? Sim, porque você vê, justamente nesse momento é quando a Europa está passando por uma série de transformações, que inclusive vai chegar nas grandes guerras, né? E isso vai acabar afetando o Brasil. Por quê? A Europa era o principal consumidor da nossa principal fonte de renda, que era o café. E, gente, em momento de crise, a última coisa que alguém vai querer ficar fazendo é importar café, né? Então, assim, o Brasil está passando por problemas econômicos, tem que se reajustar, tem que se repensar, e nessa aí ele vai ter que começar a tirar para outros lados e vai começar, inclusive, o primeiro gatilho lá do processo de industrialização do Brasil. Então o Brasil entra num processo aí que é de urbanização e industrialização ainda muito nascente, mas que já vai trazer uma nova forma de pensar. Com certeza. Ali, né, a gente está falando em 1920 mais ou menos, a gente tem aí cerca de 70% da população ainda dedicada à agricultura, né? Justamente por conta desse cenário que o professor falou. E São Paulo vai ser interessante porque ele vai ser assim, o líder das correntes migratórias, né? Porque para cá vieram diversos imigrantes, né? Fugidos inclusive da Primeira Guerra Mundial e depois com o início da Segunda, né? Sim, né? E a gente tem que lembrar que São Paulo oferecia uma série de vantagens em cima disso, né? Bom, primeiro, por onde o pessoal chegava, que colava ali no Porto de Santos, né? Um dos maiores portos que a gente tem no continente. Então o pessoal já vinha para Santos, não para o Rio de Janeiro, que era a capital, porque em São Paulo também você estava desenvolvendo lá toda a economia do café. Então o pessoal descia em Santos, chegava na capital, ia lá para a casa do imigrante, de onde o pessoal era reajustado para poder ir para o interior e poder arrumar o trabalho, mas nem todo mundo ia. Alguns ficavam em São Paulo ali e vão começar a arrumar emprego dentro do espaço urbano, na indústria nascente, no comércio e por aí vai. Tanto que aí, né, assim, a primeira fluxo migratório, depois do século XIX falando, né, foi no final do século XIX mesmo, né, quando houve aquele processo de branqueamento que o professor já comentou, e aí vieram muitos italianos para o Brasil. E nessa segunda fase vai vir outros imigrantes, principalmente espanhóis, italianos também, obviamente. Mas é interessante porque, como já tinha havido a primeira leva, né, nós vamos ter aí, começando a despontar, dois elementos dentro dessa cultura migratória, tanto o operário quanto o empresário imigrante, que aqui chegou há pouco tempo, né? Aliás, aqui onde a gente mora, né, na região do ABC, do Paulista, e existe por causa dos imigrantes. Se não fosse, por exemplo, os Matarazzo, lá com a indústria cerâmica em São Caetano, esse lado aqui não tinha se desenvolvido, justamente porque aqui era o ponto de conexão da linha do trem, outro troço importantíssimo, que ia conectar a capital ao litoral e a capital ao interior. Exatamente, e aí a gente vai ter, dentro desse crescimento, né, ainda a política café com leite, que o professor comentou na última aula, só que agora vai ser bastante frente no Brasil. E essa política café com leite vai demonstrar várias
fraquezas ao mesmo tempo do país, não é? Sim, porque quando a gente pensa lá, na política do café com leite, a política dos coronéis, né? A gente pensa, o coronelismo, o coronel era um cara que tinha uma baita de uma força. Não é bem por aí, não. Na verdade, o que existia era uma fraqueza de poder generalizada, né? Que se apoiava na figura do coronel, que era o cara que conectava quem trabalhava para ele, direta ou indiretamente, a quem estava no governo central, né? Então, quem estava no governo central cedia as verbas para o coronel, que arrecadava os votos, que garantia que o governo central tivesse poder. Então, tinha uma fraqueza geral de poder que se apoiava nessa figura do coronel, que era lá o grande barão da produção agrícola, né? O grande proprietário, latifundiário. E aí a gente tem aqui em São Paulo essa configuração. No Nordeste, a questão do coronelismo, né, que ali ele acabava encontrando verdadeiros feudos, né, em pleno século XX. Porque ali também já é um coronelismo decadente, né? Assim, aliás, né, já que vamos passar por literatura, né, não é exatamente o foco aqui, mas se você for pegar lá Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, né? Não, é só para citar assim, ali, né, apesar de ter o título Gabriela, né, o foco da história, Gabriela é só o pano de fundo, porque o foco da história é o quê? 2 coronéis. Mundinho Falcão, que quer ser o novo coronel, e o Ramiro Bastos, que é o coronelão da região, né? Então, assim, é essa figura que controla um poder, assim, que nem a professora falou, como se fosse um baita de um feudo, onde todo mundo que vive ali depende do coronel. Então, assim, então guarda essa informação, que mais nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso, né? Porque o que é importante, né? Você está vendo... E lembrando, quando ele fala dessas figuras, né, que não era exatamente aquilo que a população queria como representante, o que nós temos aí? Um cenário de eleições fraudulentas, um cenário onde apenas a vontade de alguns que era favorecido. E isso começa a explodir no Brasil de uma forma muito latente, porque a população vai sofrer com esses desmandos, com a questão da inflação, né, com essa questão da desigualdade social, assim, que começa desde o século XIX, aliás, sempre teve, mas aí como a gente está dentro de um período republicano, né, começa a ser ainda mais aparente. E esses grupos migratórios vão colaborar bastante com isso, porque principalmente grupos espanhóis, italianos que vão chegar aqui, eles já vão chegar com um conhecimento dos sindicalismos que existia dentro da Europa e que vai criar uma série de movimentos sociais contrários a toda essa exploração que existia dentro do Brasil. Então, assim, inclusive vai ser nesse período um movimento de greve, né? A gente vai ter a primeira greve ali, o ciclo de greve de 17 em 1920. Sim. Então, quando você ouve, mas as greves começaram na década de 80, mentira. Não, aliás, as primeiras grandes greves que ocorreram justamente na periferia da capital, que é a greve de Osasco e a greve de Mauá. Né? Então, nessa área que contornava a capital, obviamente com o pessoal mais periférico, mais explorado, é quem vai se manifestar. E eram greves operárias das novas fábricas que estavam chegando aí. Ou seja, e assim, sem falar das revoltas que houve para o Brasil, né? Como a revolta do Forte de Copacabana, que o Fábio já tem um vídeo sobre isso, né? Tem sim. Inclusive, a revolta do Forte de Copacabana, ela está dentro do conjunto do movimento chamado de tenentismo, que vai ser o primeiro movimento desse momento aí que realmente vai ter um foco, porque quando você observa lá, você vê o quê? Revolta da chibata, revolta da vacina, cangaço, né? Um bando de movimento mal organizado, sem um grande foco direcionado, e quando aparecem esses tenentes, uns caras que tinham pelo menos um mínimo de instrução e que não era do alto oficialato, né? São os caras que sabiam quais eram os problemas sociais, eles vão buscar o quê? Essas intervenções buscando uma harmonia social num país um pouco mais digno. Ou seja, né, a gente já comentou sobre isso, sobre essas revoluções que o professor comentou agora, na nossa aula sobre pré-modernismo, né? Lembre-se disso. Então, ou seja, era ali um surgimento assim, muito grande a fim de mudanças, e dentro dessas mudanças nós tínhamos ali a vontade da construção nacional, de verdade, porque o que a gente vê no romantismo? O pessoal começa a buscar a criação da própria identidade, mas é de forma muito idealizada. Então, assim, quando foge da caixinha, né, as pessoas não acabam se identificando com aquilo. Então, aquilo que apareceu no romantismo não era
verdadeira foto do Brasil, né? Aí tanto que veio o realismo para falar, não, peraí, a gente tem que falar dos nossos problemas sociais. O naturalismo, então, nem se fala sobre isso, né? Ele vai mostrar realmente, dentro do cientificismo, como era a sociedade. E dentro da poesia, a gente vai ter ali o parnasianismo, que foge disso, que quer falar sobre a arte pela arte, né? E o simbolismo, que aí não fez muito sucesso no país, embora tenha sido bastante significativo, mas ele vai buscar mais a questão do próprio sentimento. Então, de certa forma, a arte acaba não sendo tão representada dessa forma. E lembra, não é só o Brasil que está em mudança. A gente já fez as aulas sobre vanguardas, porque o mundo estava ali em ebulição, né? Era, como você pode dizer hoje, eram os inícios da globalização ali. Sim, né? Então estamos nessa fase. E assim, então o que acontece? A gente ainda tem um alto número de pessoas que são analfabetas, né? Ou seja, a cultura continua ali na mão da burguesia e a burguesia vai acabar mudando isso. O grande número de pessoas são analfabetas, mas já há um movimento de mudança desse lado, né? Porque no século XX que começa realmente a ser introduzida aquela questão da educação para todos. Mas né? assim, só na década de 30 é que vira obrigação do Estado garantir educação. Mas todo esse movimento de busca por educação é uma das bandeiras que vai ser levantada pelo tenentismo. Sim, e aí eu estou falando disso por quê? Porque além de nós termos aí uma arte saída das mãos da burguesia, a gente vai começar a ter no cenário outras pessoas que não eram tão bem dotadas assim, vamos falar, né? Não pertenciam a essa burguesia, mas aí elas começaram a aparecer aos poucos, trazendo aí uma literatura que estava ligada ao popular. Então, o que é bacana na Semana de Arte Moderna é que ela vai ser um estouro, ela vai ser um movimento de ruptura para todos esses movimentos de satisfações que estão nascendo, que a gente comentou com vocês. E aí, ela vai, dentro desse movimento de ruptura, ela vai ser radical, né, bastante radical, porém, ela vai abrir as portas para que outras espécies de artes e de artistas venham ao país, apareçam no país, não venham, apareçam no país, né? Aí ela vai nascer para a arte popular, mesmo depois dentro da literatura contemporânea a que nós chegaremos, será nas nossas últimas aulas. Então, assim, eu adoro o modernismo por causa disso, né? Porque finalmente a gente vai ter uma arte que vai considerar as pessoas como elas realmente são e vai pegar outros tipos de pessoas para poder representar isso, né? Não vai ficar só presa a uma burguesia, embora o modernismo tenha saído da burguesia, né? E é justamente a partir desse conhecimento do que é esse momento onde o modernismo surge, que você vai conseguir entender o porquê que muita gente olha para a arte moderna e fala, mas isso não é arte. Professor, eu não entendi nada, né? Porque justamente num momento de ebulição como esse, que a arte vai chegar para poder questionar, combater, né, e incomodar. Então, assim, se não incomodou, é porque não é moderno. E aí a gente também tem uma questão, falando da burguesia, né, que são os filhos da burguesia que vão fazer essa revolução, né? Porque a burguesia em si estava ali muito centrada na influência francesa, da Belle Époque. Da Belle Époque, né? Fala errado. A França, assim, é o grande referencial de cultura do mundo, já desde Napoleão, né? Então, nesse momento aqui, o ápice da imagem de cultura é a cultura francesa. E assim, cansados justamente de algo que não era realmente brasileiro, né? É que a gente vai ter grandes figuras ali que vão se sentir incomodados com isso. A principal figura que se sente incomodada com isso é o Oswald de Andrade, né? Ele tá aqui, eu acho que ele tá aqui, não tá. Gente, é incrível, eu procurei lá na minha bibliografia, eu não tenho obras do Oswald, olha que absurdo. Você viu que é pedido de presente de aniversário, você começa a ajudar indireta pro meio do caminho. Eu não tenho Oswald de Andrade e o cara, assim, o cara ele tem uma vida absurda, assim, né? Depois eu vou falar mais sobre ele na próxima aula, sobre a primeira geração modernista, a geração de 22, mas assim, ele é filho único de um casal burguês e ele era rico, ele era influente, ele conseguiu, e pela sua influência, ele realmente foi quem conseguiu ali introduzir a arte moderna a muito custo no Brasil, né? Então, como o Fábio falou assim,
a arte moderna, né, a literatura ligada ao modernismo, não nasce na semana de 22. Porque ela veio percorrendo todo esse histórico até chegar na semana de 22. A gente começa a ver a questão do modernismo em 1911, né, quando o Oswald de Andrade publica O Pirralho. Não tinha chegado nem na Primeira Guerra Mundial ainda. Não, ele era adolescente, mas ali ele já começa a mostrar insatisfação com aquela arte que tinha, né, principalmente o parnasianismo, porque o parnasianismo ainda era corrente, né, a arte pela arte, né, sua busca do belo. Assim, e em 1912 é quando começa a implodir, porque o Oswald de Andrade ele viaja à Europa e lá ele conhece as vanguardas europeias, entendeu? Então ele conheceu o futurismo, o surrealismo, ele não chegou a pegar o dadaísmo, porque imagina o Oswald com o dadaísmo nas mãos, né? Aquilo ia ser uma loucura, porque ele se apaixona por tudo aquilo, o expressionismo, e traz isso para o Brasil, né? E aí só que ele não vai introduzir isso no Brasil de uma forma totalmente cópia do que é lá. E isso que é interessante desse movimento. Então, assim, ele estava lá conhecendo, enquanto isso, em 1913, o Lazar Segal, que ele é um artista impressionista, o Segal ele é lituano, né? Mas ele se considerou assim, extremamente brasileiro porque ele viveu aqui durante anos e mais anos. Então ele fez muito jovem aqui também, né? Sim, tem o Museu Lazar Segal, lá perto do Morumbi, se não me engano. Sim, perto do Ibirapuera, né? Então tem a oportunidade, quando abrirem os museus, né, de dar uma visitadinha. E ali em 13 ele fez a primeira exposição impressionista dele, né? Em 15 nós temos ali, que nós já comentamos do Ronaldo de Carvalho, que ele, junto com outros autores portugueses, publicaram a revista Orfeu, que foi a primeira, não, Orfeu foi a segunda, revista modernista de Portugal. Então, que a gente comentou na última aula. A gente comentou, né, dessa influência do Ronaldo. Em 17, o Menotti Del Pitta publica o Juca Mulato, né, que é um livro interessante que vai falar justamente do mulato que quer vir para a capital, que quer sair, aliás, quer ir para a zona urbana. Muito interessante isso. O Manuel Bandeira, ó, começa, né, já começa a ficar o fervor ali. Publica A Cinza das Horas, com alguns poemas em verso livre, e isso pra época era... Como assim? Meu Deus! Não é poesia? Não é poesia. Lembrando que verso livre, gente, é verso sem rima, tá? Então a gente tem, aliás, versos livres são sem escansão. Então a gente tem os versos livres e os versos brancos. Os versos brancos é sem rima. E os versos livres é aquele que você faz sem se preocupar com a escansão dos versos, tá? Então, nossa, né, o pessoal já ficou, meu Deus! E o que é interessante também nesse período é que a Anita Malfatti, eu comentei isso já no vídeo, fez uma exposição de pintura lá na frente do Teatro Municipal. Na época era a Mesbla, né, se eu não me engano. E ali embaixo tinha, assim, era uma loja de departamento, não posso falar que era a Mesbla porque não existe mais, né? Aí tinha lá... É um pavilhão, né? Um espaço aberto para exposição mesmo. Hoje está cheio de lojas ali, né? Um lugar bem bacana de lojas. E assim, e aí ela acabou fazendo a exposição dela lá, né, dos quadros dela. E o Monteiro Lobato, que eu comentei isso no pré-modernismo por causa do Monteiro Lobato, mas ele escreveu um artigo muito mal educado, né, mistificação, paranoia ou mistificação, né, falando que os artistas assim, tinham perdido a noção da beleza, da questão da pintura, porque era muito mal traçado. Nossa, ele acabou com ela. E o engraçado é que o Monteiro Lobato, ele fazia parte vamos dizer assim, entre aspas, do clube do Oswald de Andrade, porque o Oswald de Andrade, ele tinha um apartamento em São Paulo, né, alugado em São Paulo, e ele tinha até um nome especial que ele dava para esse apartamento, né, ele chamava de garçonnerie em francês, assim. E ali era tipo daquele filme que eu já comentei com vocês também, que o pessoal se encontrava para poder fazer, assim, saraus e conversas literárias, enfim, Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Então as pessoas se encontravam para poder falar de poesia, falar de arte, falar desses assuntos. E o apartamento do Oswald, as pessoas se encontravam lá, se reuniam lá, e o Monteiro Lobato era um dos amigos do Oswald. Só que mesmo assim, com esse artigo o pessoal ficou muito bravo com o Monteiro Lobato, assim, acabaram falando muito mal do Monteiro, né? Mas o Monteiro Lobato é uma pessoa bastante interessante, porque ele não gostou da Anitta, mas gostou depois de uma exposição do Brecheret. Né? Então, assim, questão de gosto. Então, gente, é questão de gosto, né? Em 19, o Manuel Bandeira publica Carnaval. O Vitor Brecheret, que acabei de falar dele, né?
o Oswaldo de Andrade, o Di Cavalcante, o Minotti Del Pintia e o Hélio Sellier formam um grupo de articulistas da Semana de Arte Moderna. Então, nesse apartamento que eu falei para vocês, que eles ficavam se encontrando ali, né? Aí ali começou a ferver ideias, né? Por que a gente não faz isso? E a partir ali da publicação do Monteiro Lobato em 17, isso acaba fazendo com que eles fiquem com mais vontade de fazer isso. E aliás, essa galera aí é o pessoal que vai acabar compondo a chamada Caravana Modernista, que foi uma galera que resolveu dar um rolê pelo Brasil e descobrir que raio que é Brasil de verdade. Então, sabe aquelas tipo, cidades históricas de Minas Gerais? Arte barroca. Quem descobriu foram esses caras. Porque ninguém sabia que estava lá. Porque ninguém se importava com esse lugar, né? E aí os caras foram lá e falaram, nossa, que troço bonito que tem aqui. Nossa, que barroco diferente daquele que a gente foi conhecer na Europa, né? Os caras acharam magnífico. E os mineirinhos lá falaram assim, mas teve sempre aí, uai. Né? Uai, por que está se espantando? Sempre teve aí, desde que a cidade existe. Vê, esses caras que vão vasculhar o que é Brasil, né? Vão mostrar o Brasil para o brasileiro. Isso é uma vergonha, né, gente? Porque quando a gente compara a nossa cultura com uma cultura americana, por exemplo, os caras pegam lá uma cachoeira pequenininha e vendem como a maior cachoeira do mundo, sendo que a gente tem aqui as cataratas do Iguaçu, por exemplo, né? Então o pessoal pega uma cidade bobinha como Salem, né? E a cidade das bruxas e tal, e a gente tem um baita patrimônio histórico que até hoje é mal aproveitado, né? Então precisaram essas pessoas, já faz um século, e a gente ainda não aprendeu, né? Isso daqui é uma crítica mesmo, uma crítica. Em 20, né, a imprensa, só que assim, esse grupo aqui, todos eles estavam envolvidos com a imprensa, né? Eles eram jornalistas, eles eram articulistas, o próprio Oswaldo de Andrade era jornalista também. Então, assim, claro, a imprensa vai começar a publicar artigos contra o academicismo e o passadismo, né? Contra o passado, que estava ali latente, ainda brigando dentro do parnasianismo, né? Então é claro que a imprensa vai acabar adotando esse lado porque eles estavam envolvidos. E em 21, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade e o Armando Pamplona buscaram apoio no Rio de Janeiro para o movimento modernista, né? Inclusive... Lembra que o Oswaldo de Andrade era filho único, ele não era irmão do Mário, apesar disso não. Não, eles não eram parentes, não tinham nada a ver, tanto que eles brigaram depois, eles eram super amigos. Mas é assim, que o Oswaldo era um safado, depois eu conto. Tá, aí assim... por causa depois da próxima aula eu conto isso pra vocês, né? Porque teve uma questão pessoal ali que, enfim, que os amigos acabaram escolhendo um lado, né? E o Mário de Andrade escolheu o outro lado e o Oswaldo a amizade entre os dois ficou bem... Abalada, bem abalada. Então, e o Mário de Andrade publica artigos críticos, né, chamado Mestres do Passado. Nossa, foi bem pesado esses artigos, porque ele fala mesmo que os parnasianos são ultrapassados, né, que eles não representam a arte brasileira, eles não representam mais nada em relação ao que nós temos aqui no Brasil, não representam o seu povo. Então, assim, são artigos que ele é bastante feroz, eu diria, né? E o Graça Aranha, que nós já vimos lá no movimento pré-modernista, acaba tendo contato com essa turma, ele é mais velho que eles, ele já tinha uma cadeira na ABL, né, na Academia Brasileira de Letras, e mesmo assim ele se animou bastante com essa animação cultural que tinha aqui em São Paulo e ele comprou a briga, ele saiu junto com os meninos, né, porque até então eram meninos e ele já era um pouco mais velho, né? Tanto que depois, com a articulação da Semana de Arte Moderna, o Graça Aranha, o Ronaldo de Carvalho e o Paulo Prado convidaram o Vila Lobos, que já era um maestro renomado, a participar do evento aqui em São Paulo. Né? Então foi assim, foi bem forte. Então, o que eles fizeram? Esses jornalistas eles conseguiram arrecadar fundos juntos com os fazendeiros e os portadores de café. Os caras que eram assim, a raiz mais acalancada na tradição foi quem patrocinou o movimento que está rompendo com isso. Você acha que foi bacana? Assim, a gente comenta, foi bacana, né? Foi tranquilo. Não é bem assim não, gente. Foi o bicho. A Semana de Arte Moderna, quando a gente fala semana, meus alunos sempre comentam, mas eu achei que tinha pegado a semana toda. Não, a semana pegou 3 dias da semana de 22. Mas teve uns intervalos no meio do caminho. Então, pegou. Conta 5, não tem um intervalo. Pegou 3 dias, que foi dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E fevereiro, carnaval, né? Não dá pra contar a semana inteira. Então o pessoal pensa que é 13, 14, 15, 16, não.
é 13, 15, 17 de 22. Então teve um intervalo entre os dias para os artistas realmente descansarem. E né? ter o que mostrar, né? Porque é um movimento nascente, né? Então, a produção não dá para ocupar a semana toda. Sim, mas foi uma treta. Falou assim, foram eles que patrocinaram tudo isso. Aí você pensando assim, foi muito legal. Não! Assim, no dia 13, o Graça Aranha, né, ele acaba ali discursando, fazendo uma apresentação, né, uma exposição, e ele diz: os que assimilam a arte ao belo são retardatários. Ou seja, a arte ao belo, que é justamente a grande expressão do parnasianismo. Né? A arte é a realização da nossa integração no cosmos pelas emoções derivadas dos nossos sentimentos. Então eu não posso fazer uma arte que seja só representativa do belo, assim, só pensando em como ficar bonito, né? No caso assim, a arte é só para ficar bonito, sendo que ela não representa aquilo que a gente sente, aquilo que nós pensamos. Né? Sim, então não vira decoração. Porque aí vocês se lembram justamente do expressionismo, do impressionismo, do expressionismo principalmente ali, né? Com aqueles quadros sendo considerados feios, né? Cubismo, né? Que era propositalmente feio. Exatamente, então assim, era propositadamente por causa do sentimento do artista naquele momento, porque era o mundo em ebulição. Vamos lá, lembrar, o mundo não está bonito, minha gente. As pessoas estão passando fome, tá? As pessoas estão ali com problemas sociais. Mesmo você sendo um burguês, tendo dinheiro, passar por isso e não se importar, você tem problema enquanto ser humano. Né? A gente tem que pensar em tudo isso, certo? Então, a arte ela vai nascer com essa questão de por que não vai mostrar nossa gente, nosso povo, aquilo que nós temos, né? Puxando a sardinha para o meu lado, em 1920 foi publicado o primeiro estudo dialetológico, faz 100 anos este ano, né? Do Amadeu do Amaral, que é o dialeto caipira, mostrando que existia um falar brasileiro diferente daquele falar que era ensinado na escola. E não adianta você falar, mas falar da escola é o certo. O que é o certo? Se a população inteira que não está indo para a escola está falando uma língua X. E você que tem a sua escolarização, você está falando a sua língua Y, e só você está falando a sua língua Y, e você se acha correto? Floquinho de neve. Entendeu? Então, esse tipo de argumentação vai nascer justamente nesse período. Tanto que depois o Mário de Andrade vai ter a nova gramaticazinha brasileira, porque ele vai tentar inserir esse brasilianismo já na nossa gramática, porque até então não era aceita essas variações linguísticas, como hoje nós temos, e mesmo assim tem gente querendo brigar porque não sabe porcaria nenhuma e quer discutir. Né? Aliás, pega o título do livro, né, que é o dialeto caipira. Por quê? Porque não tinha só um falar brasileiro. Esse pessoal que vai dar esse rolê vai descobrir que existe um bando de Brasis. Não, mas aí quando o Fábio fala assim, mas não tinha só um dialeto brasileiro, né? E quando a gente vai estudar, quando a gente vai estudar o dialeto caipira 100 anos depois praticamente, a gente descobre que o dialeto caipira ele é uma representação, sim, porque ela tem algumas características que são deles, mas as características que são deles estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, assim, precisa se considerar tudo isso, e os artistas eles vão atrás disso. Mas, mediante esse tipo de fala aqui do Graça Aranha, né, em que ele defende que as emoções têm que ser mostradas na arte, ele é vaiado. As pessoas odiaram o que ouviram, né? Falaram, onde se vê uma coisa dessa, quem é você? Não, aí assim, chamaram de artista decadente. O cara já assim, Graça Aranha já tinha vários livros vendidos, já tinha uma cadeira dentro da Academia Brasileira de Letras, e mesmo assim o pessoal achava que ele era decadente, né? E não a arte que era anterior, que vinha do século XIX, era decadente, vai vendo, né? E aí nós tivemos esse primeiro dia a apresentação das pinturas da Anita Malfatti, de novo, do Di Cavalcanti. Gente, o Di Cavalcanti ele é maravilhoso, maravilhoso, até hoje, assim, maravilhoso. As esculturas do Victor Descheret, né? E até projetos arquitetônicos, assim, tem mais nomes, eu peguei são os principais, assim, mas tem mais gente, né? Do Antônio Moya, por exemplo, né? E nós também tivemos as declamações dos poemas de Ronaldo de Carvalho e a apresentação de danças africanas de Villa-Lobos. E tudo foi vaiado. Vaiado, xingado, gritado, berrado. Foi assim uma vergonha. Uma vergonha. Hoje a gente olhando para trás,
e vendo o que... Porque a história revela, né, a verdade. Então, assim, a gente sente vergonha daquelas pessoas que ficaram lá berrando igual umas loucas, porque elas passaram, eles não. Né? A gente não sabe quem são elas, mas eles a gente sabe. Né? Porque realmente era uma arte que acabava mostrando quem as pessoas eram. Por isso que isso é importante. Ele revelou quem a sociedade era. No dia 15 de fevereiro, daquela semana, foi uma conferência sobre a estética e a arte por Menotti Del Pitta, né? Leituras de poemas e trechos de prosa por nomes como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Plínio Salgado, entre outros. Aí no dia 15, por exemplo, o Manuel Bandeira ele foi convidado a também participar da Semana de Arte Moderna. Só que aí ele morava no Rio de Janeiro e não quis vir a São Paulo, né? Não quis, não pôde. Até porque o Manuel Bandeira, depois eu vou explicar para vocês, ele teve 3 fases. Uma delas foi muito ligada ao parnasianismo, e aí ele não se sentia vontade de fazer uma ruptura assim tão fortemente dentro de um evento. Mas mesmo assim ele mandou um poema, né? O poema Os Sapos. Então, assim, quando era lido, o pessoal latia, miava, cacarajava, assim, as pessoas não deixavam os artistas falarem, né? E até o Ronaldo ele acabou falando assim, ainda bem que os cachorros não estão desse lado. Você está latindo, né? Então, assim, imagina. E o dia 17 foi um pouco mais tranquilo, por quê? Porque as pessoas não foram. Né? Porque aí... Os caras desistiram. Ah, sim. Então teve metade do público, então no dia 17 estava mais tranquilo porque foram poucas pessoas. E pessoas que queriam estar lá. Mais ou menos, porque no recital de Vila Lobos, né? Não, minto, foi no dia 15 do Vila Lobos, ou foi no primeiro dia das danças africanas? Não, acho que, se não me engano, foi no dia 17. O Vila Lobos, ele tava com a unha encravada. Então ele... então... Isso é engraçadíssimo, cara. Então ele se apresentou usando assim, todo o terno, né, de maestro, aquela coisa bem, né, bem formal, de sapato, só que no outro dedo com chinelo, porque né, o pé estava machucado. Aí, você mostrou sua Havaiana? Mostrei o chinelo. Como é que é? Patrocina nós, Havaiana! Aí então assim, na hora que ele apareceu de chinelão lá, as pessoas acharam um absurdo. Aí como elas estavam assim, se sentindo... ofendidas, né? Como se tivesse tudo aquilo tivesse de encontro a elas. Nossa, elas xingaram o Vila Lobos até altas horas também. E o modernismo tava na música, cara. Não tinha nada a ver com o pé dele, coitado, o cara com a encravada. Nossa, isso foi terrível. Aliás, na Vila Lobos, cara, se você não conhece o Trenzinho Caipira, vai atrás. Ele vai demonstrar justamente da visão do que é ser brasileiro. Você fecha os olhos e você consegue ver a serra, cara. É lindo, lindo. Ah, mas ele era, né? Então, assim, nesse terceiro dia nós tivemos a reafirmação dos 3 objetivos fundamentais da Semana de Arte Moderna, que era a reivindicação do direito permanente à pesquisa estética, a atualização da arte brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Então vocês percebem que não é nada demais, tá? Assim, realmente é uma criação da consciência nacional. Quem são os brasileiros? Lembrando que os brasileiros agora não eram mais o índio, o negro e o branco do século XIX. Agora nós tínhamos o índio, o negro, o branco e os imigrantes italianos, alemães, espanhóis e todas as japoneses, todas essas pessoas que vieram para compor o Brasil, né? Houve assim, também uma reação contra o helenismo do Coelho Neto, contra o purismo do Rui Barbosa, até o Rui Barbosa entrou nessa, e contra o academicismo, né? Que foi aquilo que eu falei, né? Não, porque só existe uma forma de correto. Pô, peraí, gente, peraí, né? Primeiramente, o que é correto, né? Dentro dessa pluralidade que nós temos aí. E a substituição, por fim, do pieguismo literário de métrica rígida e sentimentos catalogados para a linguagem coloquial, né? Aliás, catalogados, desculpa, na substituição disso pela linguagem coloquial, pela livre expressão, pela valorização da realidade nacional, pela exaltação da psique moderna. Então a gente vai ter, por exemplo, o Oswald mesmo, ele tem lá o poema, né, do "Dê-me um cigarro", disse o caboclo, não, disse o nobre. Aí ele fala: me dê o cigarro, disse o caboclo da terra.
O poema não é bem isso, né? Eu tô falando porque eu tô pegando de memória. Mas, assim, o dê-me o cigarro, me dê. Gente, de verdade, ó, quando você fala assim, não, mas é o português correto. O Brasil nunca foi, isso é uma ênclise, enclítico. Se você pegar os documentos do século XVI, quando os primeiros portugueses estiveram aqui, nós já tínhamos uma língua, assim, majoritariamente proclítica, né? Então, os primeiros portugueses já trouxeram uma próclise. O que é a próclise? É quando a gente coloca o pronome na frente do verbo. Isso para o Brasil no século XVI, a gente só manteve, né? Porque o português brasileiro, ele é muito conservador, ele conservou muita coisa que foi trazida para cá no século XVI e XVII. Então, isso, quando falam isso está errado, desculpa, mas aí você está desconsiderando a sua história, porque em português de Portugal eles têm ali o português eclítico, mesoclítico, eles conseguem manter isso devido a uma questão fonética ligada à forma como eles falam. A gente não tem essa forma de falar português. Então, assim, a coisa mais difícil do mundo é você ensinar para uma criança, né, sobre próclise, ênclise e mesóclise e falar para elas que esses pronomes são átomos, né, que eles se apoiam em outras palavras. Aí eu quero saber, mas como assim se apoiam? Qual a diferença? Ela não consegue entender. Ela nunca ouviu isso fora da sala de aula? Não, assim, né? Então essa questão é muito complicada no português brasileiro. Então é uma introdução gramatical portuguesa na nossa língua. Até então a gente também não pode xingar porque é o que nós tínhamos, né? A gente não pode xingar porque nós tínhamos, mas também não pode xingar porque as pessoas falam dessa forma. Bom, voltando aqui, tá vendo? Aqui me acende tudo aqui esse assunto, né? Eu adoro. Mas cara, você olha pra sua amada e fala assim, amo-te. Você fala, te amo. Pô, filho, desculpa aí, né? Ou eu amo você, né? Você aqui. É nóis, mina. É nóis. Tamo junto. E aí, né, depois dessa semana de 22, nós começamos a ter outros, lógico, como continuou a movimentação, né? Então, após a semana de 22, nós tivemos aí a publicação de revistas. As revistas que nós comentamos lá em Portugal, lembra que nós comentamos de 4, né? De 4, a gente falou da Orfeu, não, falamos de 3. Da Orfeu, da Presença e esqueci o nome da outra. Eu não lembro, foi a semana passada. Pra nós foi há 2 semanas, né? Que a gente gravou 2 numa cada só. Não, faz mais. Desculpa, eu esqueci. Foram 3 revistas. Mas voltar no vídeo, você vai ver, tá? A gente falou lá. Então, assim, e ele explicou pra vocês que essas revistas não era revista de, tipo, essa que a gente compra, tipo Veja, não, né? Eram revistas que traziam arte, trazia poesia, trazia imagens ali e falavam de arte, né? Então isso não tinha TV, né? Então era assim que as pessoas acabavam tendo contato com essas realidades, né? Você percebe que rapidão isso aqui vai ficar muito desatualizado? Que daqui a pouco o pessoal que tá vendo não vai saber nem que uma revista, não vai estar tudo na internet. Nem mais a publicação você vai ter. Exatamente. Bom, então essas revistas que a gente está tentando explicar, vou até colocar algumas fotos dela aí, é a Claxon, a Estética, a Revista, que era um suplemento do jornal Diário de São Paulo, tá? Terra Roxa e Outras Terras, Verde, entre outras. E nessas revistas apareciam assim, os poemas dos autores, né? E até os manifestos. Por exemplo, entre as revistas teve a Pau Brasil, de 24, em que o Oswaldo de Andrade lançou nela o Manifesto da Poesia Pau Brasil, né? Onde ele fala como a poesia deve ser. Isso que eu acabei de falar, né? Tá nesse Manifesto Pau Brasil, escrito até de uma forma complicada, porque ele também acaba rompendo com a sintaxe, então é feito com frases curtas, assim, mais ou menos como as pessoas falam, né? Então ele acaba trazendo para a escrita a forma como as pessoas falam, e às vezes as pessoas falam de forma interrompida, não falam de forma contínua, e isso é considerado dentro da obra do Oswald. E aí o Manifesto Pau Brasil ele vai trazer mais ou menos essa interrupção, nessas frases curtas, mas declarando ali que a nossa poesia tem que ser algo da nossa terra, mostrando a nossa gente, mostrando a nossa língua coloquial, né? E também com a proposta de trazer uma arte de exportação, raiz e primitiva, isso é interessante. E também a gente vai ter ali a publicação do Verde e Amarelo, né, que vai até ser o movimento Verde e Amarelismo, com o Menotti Del Pitta.
Só que é engraçado, ó, tá vendo? Eles estavam juntos, eles eram amigos, eles estiveram juntos na Semana de Arte Moderna, só que o Menotti Del Pitta achava que o pau-brasil ele tinha muitas influências europeias, e ele não gostava disso, ele achava que não tinha que ter influência nenhuma, né? Tanto que até foi, assim, pensando em direita e esquerda, né, a pau-brasil ela tinha uma segmentação mais esquerda, inclusive com questões marxistas, enquanto o verde-amarelismo ele era mais de direita, então tinham questões mais fascistas, tá? Isso é real. Então ele criticava a estética do pau-brasil, né, por julgar afrancesado, e ele queria um tom assim ufanístico, com valorização dos elementos indígenas e sem concessão nenhuma aos estrangeirismos. Então ele achava que o pau-brasil não era tão autêntico assim. Você vê que nos dois manifestos você vai encontrar uma mesma ideia de que vamos mostrar o que é Brasil, nisso que a professora falou da arte tipo exportação. Porque quem vai consumir fora do Brasil uma arte que eles conhecem já fora do Brasil? Tem que ser algo daqui, que é o que o pessoal está buscando. Exatamente. Isso é importante, porque, gente, quando as pessoas falam assim, para que serve artista, rico sabe para que serve artista. Tá? Então quando pega. É que esses quadros não são de verdade, né? É tudo réplica. Esse é de verdade. São réplicas. Mas isso daqui é investimento. Tá? Porque a arte ela é o retrato de uma população, é o retrato de um povo. Então ela traz muitos conceitos em si que o torna rica. E riqueza significa dinheiro. Então, em vez de você... Rico não é igual, quando falam de rico, rico de verdade, tá? Não é igual a gente que pega uns dinheirinhos aqui e põe na poupança para poder render no final do mês. Não. Eles vão lá e vão comprar um abapuru, né, que custa milhões, e vai continuar. E quanto mais velha uma obra, mais ela se torna valorizada, tá? E vai ter, então o cara vai ter na parede dele ali milhões de reais, que ele vai poder ver, achar muito bonito, inclusive. E quando ele quiser, ele vende. Por um preço muito superior do que ele comprou. Então, quem não entende a função de artistas, da arte e tudo mais, presta atenção. Isso eu comento também com meus meninos, né, meus alunos. Presta atenção, porque tem muita gente que quer que você continue só aplicando a poupancinha, né? E outra coisa, vai no ladrão roubar rico, chega lá, vê um abapuru, não sabe nem o que é. Não tem nem pra quem vender. Não sabe nem o que é, então ele olha para o abapuru e fala que legal, e vai lá e vai pegar relógio, vai pegar ouro, entendeu? Que não perto do abapuru não significa nada. Então fica esperto com isso, gente. E assim, e continuando nessa questão das revistas, né, e dessa arte de exportação, nós temos ali o Oswald de Andrade, depois que vai publicar a Antropofagia, né, e aí nesse movimento, né, tanto que o Schwartz, né, vai falar na obra dele que o Oswald de Andrade transformou o bom selvagem russoniano num mal selvagem, que é o devorador europeu, capaz de assimilar o outro para incentivar a tradicional relação colonizador-colonizado. Ou seja, o que ele está falando aqui é justamente daquele movimento que existia entre os índios que eram carnívoros, né? Os canibais. Os canibais, canibal, isso mesmo, que pegavam os rivais das outras tribos, principalmente aquele índio que tinha sido mais guerreiro, né? Devorava as carnes deles, para quê? Para que aquela energia, aquela honra, aquela glória que existia naquele índio, que mesmo assim, mesmo derrotado, aparecia, mostrava, que fosse adotado por um índio que estava ali devorando, e ali as forças do outro índio se juntavam com a dele e pronto, né? ele viraria um ser humano melhor, né? Tinha essa crença desses índios antropofágicos. E aí, justamente dentro dessa concepção, é que o Oswald e galera, né, e a turma dele, vai fazer. Eles vão achar que esse contato com as vanguardas europeias são importantes porque dali eles vão pegar essa arte, deglutir essa arte, pegar o que há de melhor nela, né, e ali, junto com elementos nacionais, retransformar isso em objeto da nossa cultura brasileira. Então, o movimento de antropofagia do Oswald ali dentro dessa manifesto antropofágico, né, ele vai tratar disso, né, ou seja, é até quase uma resposta pro Menotti, que não é você desvalorizar os elementos brasileiros,
mas é mostrar isso de uma forma contemporânea, diferente, que pode ser adotado, por que não, né? E isso vai ser interessante porque vai abrir novos caminhos justamente para a arte moderna, não só para a arte moderna, mas para todos os movimentos que virão depois. E é isso aí. E aí, você curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, você vai lá embaixo dar um curtir. Se não curtiu, você vai lá embaixo dar um discutir. É gentil da sua parte estar no canal. Essa é a Literatura do Suetonio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rose. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.